Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série intitulada Teoria Psicanalítica, Conceitos em Lacan. E hoje eu vou tratar do conceito de sujeito. O conceito de sujeito em Lacan é bastante complexo, importantíssimo, e aqui eu vou fazer apenas uma introdução, teórica para que isso possa ser buscado e ampliado por quem tiver esse interesse. Vou começar por Freud, tá? Pensando ali de onde originou essa questão para Lacan. Então, a questão do ego ou do eu em Freud, ela está presente desde os primeiros escritos de Freud. E inicialmente aparecia esse ego, que se contrapunha àquilo que se origina do inconsciente, aquilo que se origina do recalcado, sendo que inicialmente Freud equivalia a inconsciente e recalcado. Então, o eu ele resiste a isso que vem do inconsciente, e a análise objetivaria vencer essas resistências. Bom, mas de qualquer forma já tem uma questão sobre o eu aí que aparece no exemplo interessantíssimo de Freud, no texto A Pulsão e Seus Destinos, ou como está na Standard, o instinto e suas vicissitudes. Como a gente já sabe, a gente deve usar o termo pulsão. Quando Freud está falando sobre o retorno da pulsão em direção ao eu, é uma questão própria lá do texto, ele vai dar um exemplo bastante interessante que vale a pena citar aqui. Então ele fala, por exemplo, no caso de um par de opostos pulsionais, que é o sadismo e o masoquismo, pode acontecer a seguinte questão. Bom, o sadismo consiste no exercício da violência ou poder sobre uma outra pessoa como objeto. Mas para alguém, esse objeto de exercício da pulsão sádica é abandonado e substituído pelo próprio eu do indivíduo. Ele se coloca no lugar de quem deveria sofrer a ação. E aí você tem uma mudança pulsional de ativo para o passivo, nesse sentido de sofrer a ação. Continua sendo ativo porque ele é que se coloca ali. E uma pessoa estranha, no terceiro passo, uma pessoa estranha é mais uma vez procurada como objeto, só que essa pessoa é colocada no lugar do sujeito da ação. Então, o sujeito inicialmente tem uma pulsão sádica, ele abandona esse objeto de colocar alguém para sofrer, sofrendo alguma ação sua, se coloca no lugar dessa pessoa, isso em termos de fantasia, é uma questão inconsciente, e busca alguém para exercer a função sádica sobre ele. O que Freud fala aqui é que o sujeito que está, nesse caso aqui dessa transformação, no lugar de quem está sofrendo, no lugar masoquista, vamos dizer, ele está fruindo da posição do sádico, daquele que ele colocou para fazer isso com ele. Ele está fruindo do sadismo que está no outro. Então, eu trouxe esse exemplo só porque ele é muito interessante do ponto de vista de uma pergunta. Bom, então, quem é o eu ou o ego? Quem é o sujeito aí? Bom, seguindo um pouco com isso, a gente vai chegar aqui na produção de Freud de 1923, que é o ego e o id. Já trabalhamos isso aqui também em outros vídeos, em que ele vai falar do narcisismo, das identificações, vai destacar a função do ideal do eu e do supereu, ou superego, e vai colocar nesse texto, de uma forma mais importante, que o eu tem uma parte inconsciente, apesar de que a consciência se acha ligada ao ego, ao eu, tem uma parte dele que é inconsciente. A gente sabe que a partir desse texto, várias vertentes da psicanálise vão interpretar isso de formas diferentes. Então, mas fica uma questão sobre esse eu, esse ego freudiano, que ao mesmo tempo recalca e ao mesmo tempo resiste, e ao mesmo tempo tenta realizar o desejo. Bom, a gente sabe, por exemplo, só para trazer um exemplo de como que isso gerou questões, a gente tem num autor como o Winnicott a questão do self, o self verdadeiro, o falso self,
não deixa de ser uma derivação dessas questões com relação ao eu ou ao ego que já estão presentes em Freud, né? Então, sim, destacando duas dimensões que Freud marca aí em relação ao inconsciente, a gente pode dizer das formações do inconsciente, o ato falho, os sonhos, o xiste, de alguma forma elas são pontuais, mas elas expressam por meio da linguagem, da fala do sujeito, da enunciação, né, do ato de falar, alguma coisa que escapa e que indica um desejo inconsciente que ele não quer saber dele, né? O eu não quer saber dele. E esse é um destaque de Freud. E o outro é a repetição, que está próximo do sintoma, né? Se a gente tem nas formações do inconsciente alguma coisa que aparece pontualmente, naquilo que é o sintoma, naquilo que se repete na vida de cada um, a gente tem uma constância, alguma coisa que se fixou, que é inconsciente e que se repete. Então a gente tem o campo do desejo e o campo da pulsão, não divididos evidentemente dessa forma tão estanque entre formações do inconsciente e sintoma. Mas a gente tem aí uma forma de entender esses dois campos, né? Um que é constante e repetitivo, inconsciente, e o outro que expressa o desejo também, que é inconsciente e que aparece pontualmente, né? A gente está falando então de determinações inconscientes, né? Só que a análise, ela implica, a clínica analítica, o trabalho de análise implica que o sujeito, que a pessoa, né, eu vou colocar aqui como pessoa, para depois a gente falar do sujeito, ele assuma isso como de sua autoria. Ele assuma o desejo que o leva a alguma coisa, ele assuma a resistência que ele tem ao desejo, ele se encontre com isso e assuma essa produção inconsciente. Se é inconsciente, como que eu devo assumir isso? Essa é uma grande questão da psicanálise, né? É uma grande questão, né? Então, assim, há em Freud uma noção, que é a que Lacan vai utilizar para falar do sujeito, que é a noção de uma divisão mental, vamos chamar assim, de uma cisão psíquica, ou uma clivagem, que tem uma palavra alemã específica, é Spaltung. Essa clivagem, né, Freud vai falando dela aos poucos, ele vai introduzindo em alguns momentos, até no esboço de psicanálise, que é um dos seus últimos escritos, se não o último, né, que ficou incompleto, inclusive, ele vai falar sobre que essa divisão ela estaria presente em todos, né? Se inicialmente ele vinculou a um determinado tipo de sintoma ou de sujeito, ele vai depois dizer que está presente em todos, né? Na neurose, alguma coisa é recalcada e o sujeito não sabe disso, o eu não sabe. No fetichismo, por exemplo, a realidade é renegada. Sempre tem alguma coisa que divide a vida mental entre aquilo que é possível aceitar ou tolerar e aquilo que precisa ser negado ou recalcado, né? Bom, enfim, passando então para Lacan, a gente tem a seguinte questão primeira, né? Que Lacan está num tempo em que ele estava com algumas influências muito importantes, que era da filosofia de sua época, da interpretação da filosofia de sua época, a relação dele com a antropologia estrutural, com a linguística estrutural, né? Era uma época em que a noção de sujeito, o uso do termo sujeito estava muito comum, muito em voga, né? E isso de alguma forma vai atravessar Lacan também. E também, né, nesse início do percurso lacaniano, ele estava procurando combater uma determinada vertente da psicanálise que dava ênfase à noção de um eu, né? O trabalho era com o ego, por exemplo, tornar o ego forte para lidar com as pulsões. É uma vertente da psicanálise com a qual Lacan não concorda, né? Mas a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: olha, o eu, o ego, né, esse eu que se forma, como nós já falamos no vídeo também sobre o estágio do espelho, é um eu imaginário. Ele é formado pela relação com o outro, uma relação especular em que ele absorve uma determinada imagem que vem do outro como si mesmo, né? Ele absorve como si mesmo uma imagem que vem do outro, né? Há ali um fenômeno de alienação que não é o principal, digamos assim, do trabalho analítico. Há alguma coisa que precisa ser trabalhada além disso, que está na linguagem, na fala justamente, e que vai se expressar também na repetição, da transferência, né? O sujeito não se reduz ao eu, né? O que é então assim, como que a gente pode falar das duas dimensões do sujeito em Lacan, né? A primeira dimensão da gente explorar a palavra sujeito
é o sujeito a alguma coisa, ou no sentido do assujeitado a alguma coisa, né? E a que nós somos assujeitados? Fundamentalmente, do ponto de vista da psicanálise, nós somos sujeitos à linguagem. Então, se eu posso me constituir como alguém que expressa uma demanda, que carrega um desejo na relação com o outro, eu preciso utilizar a linguagem, eu preciso falar, né, colocar em ato essa linguagem que já está pronta, que é uma linguagem com regras, com leis, é a ordem simbólica. Eu preciso me submeter a essa ordem simbólica para que eu possa fazer uma relação com o outro, onde eu tente corresponder ao desejo do outro e também indique ao outro o que eu desejo. Na verdade, o circuito é da demanda, o desejo ele escapa aí, né? Então, no lugar desse vazio, né, que isso é a perspectiva da psicanálise, no lugar desse vazio que é um instinto, a gente coloca a ordem simbólica, a linguagem, né? E isso para constituir essa relação com o outro. Então, não há saída a não ser alienar-se nessa linguagem, nessa ordem que nos antecipa, né? E aí Lacan usa uma metáfora, né, para brincar com isso e expressar isso, que é aquela frase do assaltante, né, a bolsa ou a vida. Né? Então Lacan vai falar, olha, se você opta pela vida, você perde a bolsa. Se você opta pela bolsa, você perde as duas. Né? A bolsa é a vida. Então não há saída, é preciso se colocar sob o significante, utilizar o significante. Fizemos também um vídeo sobre significante, para que eu possa me colocar como sujeito para o outro, né? Mas o sujeito não é o significante, ele não é a linguagem. Por isso que a gente vai reproduzir aqui, né, aquela frase de Lacan, que é o significante, né, isso que compõe a linguagem, é o que representa o sujeito para outro significante. Então, entre as palavras, entre aquilo que a gente encadeia como linguagem na relação com o outro, o sujeito está nas brechas, ele está fazendo a articulação das palavras, ele não é a palavra. A gente tem nome para as coisas, a gente se nomeia, dá títulos, né? Eu sou psicólogo, professor, meu nome é tal. São nomes, são significantes, mas a gente não se reduz a eles, apesar de que alguns têm uma marca mais importante nessa subjetividade, né? Nesse mundo mental, psíquico, né? No sujeito. Mas o sujeito é o forjamento da ligação entre os significantes. Então é preciso nos alienarmos ao significante, mas a gente não se reduz a ele, porque a gente é o que o suporta, o que faz o suporte da cadeia significante, né? Mesmo que alienado, fazendo suporte. E aí a gente entra na segunda proposição de Lacan, que também complementa essa, vamos dizer assim, que é o significante só pode operar por estar presente no sujeito. Então, se a gente pensa, o significante representa o sujeito para um outro significante, a gente está vendo o encadeamento da cadeia de significantes, né, que vai tentar produzir um significado. Estamos aí dando um suporte, o sujeito dá o suporte. Mas, ao mesmo tempo, o significante só pode funcionar porque ele já está inscrito no sujeito. Portanto, gente, o sujeito não é o significante, ele é também o corpo, né? O corpo afetado pelo significante. Esse corpo que tem quantidade, né? Que Freud dizia a quantidade de energia, de libido, que Lacan vai traduzir como esse afeto, né? Isso que afeta o corpo. O significante afeta o corpo e faz uma inscrição nele que produz ali um efeito de sujeito, né? O sujeito é um efeito do significante, mas ele não é só o efeito significante, porque ele está também ligado àquilo que afeta o seu corpo, né? Então só o significante opera no corpo produzindo uma subjetividade, tá? Bom, essa é o sujeito né? Esse sujeito assujeitado, mas que também é suporte. Mas a segunda dimensão é o sujeito né? O sujeito como resposta ou ato de resposta a um outro, né? O outro, ou ao grande outro, né? Que representa as nossas relações, aquilo que é marcado internamente como alteridade, né? Inclusive a ordem simbólica também é uma alteridade, a própria linguagem é uma alteridade, né?
Então, o sujeito é uma resposta a isso, né? Se ele sofre determinações pelas fixações pulsionais, pelas memórias, pelo traço unário, pelas marcas significantes, ele responde a isso. Então, o sujeito também é um sujeito de alguma coisa, ele é sujeito porque ele é o sujeito da frase, né? Ele pode assumir isso, ele é uma resposta, um ato de resposta ao que vem do outro, né? E é nesse sentido que a clínica psicanalítica trabalha com a ideia de que é preciso assumir as produções inconscientes, porque elas podem ser estranhamente familiares, justamente porque elas são suas, elas são de cada um de nós, né? E o trabalho da clínica analítica, do ponto de vista lacaniano, nesse sentido que a gente está trabalhando, é justamente a produção do sujeito, aquilo que vai fazer com que ele possa, nesse caminho que foi de alienação ao outro aí entendido inclusive como a ordem simbólica, a linguagem e a demanda que vem do outro, mesmo nesse caminho de alienação, que ele possa separar-se do outro, separar-se da demanda do outro ao encontrar o seu próprio desejo ou a enunciar o seu próprio desejo, né? Nesse sentido, então, né, é que a gente conclui aqui com a ideia com duas ideias, né, que são importantes justamente para a notação que Lacan vai fazer em relação ao matema que ele produz sobre o sujeito, que é o sujeito dividido, né? Esse S dividido, né, que a gente vê aparecer nos matemas lacanianos, que eu pretendo trabalhar mais aqui um pouco para frente. Por que o sujeito é dividido? É uma referência a Spaltung, né, que Freud falou, que eu mencionei atrás. O eu não sabe o que diz, né? Esse ego não sabe do que ele fala. Algo fala no que a gente diz que ultrapassa a gente mesmo, esse eu, ultrapassa a intencionalidade do ego ou do eu, né? Algo fala em nós, né? Esse algo estranhamente familiar, que é o inconsciente, que aí os nomes podem variar, né? E no sentido lacaniano não tem como a gente dizer o desejo. O desejo é aquilo que desliza pela cadeia significante, porque eu estou sempre tentando dar um significado último para algumas coisas e eu nunca alcanço. É isso que faz justamente a gente continuar desejando. O objeto do desejo, ele está perdido desde sempre, né? Se a gente remeter àquela questão que é sempre citada da primeira experiência de satisfação, a prototípica experiência de satisfação, né, que Freud vai falar, de quando alguma coisa é perdida, nunca mais é realcançada, em termos de alcançar novamente a mesma satisfação, né? Então há um objeto perdido desde sempre que pode ser nomeado de várias formas, inclusive o desejo do outro. Eu desejo que o outro me deseje, né? E isso aí nunca é completamente totalizado, vamos dizer assim, né? Então, como o desejo é alguma coisa que nunca termina, ele sempre deseja outra coisa, ele sempre deseja mais, né? É isso que faz com que a gente esteja dividido, né? A linguagem, ela molda o sujeito, mas ela não tem como dizer tudo, porque até para enunciar uma verdade, ela precisa de ser enunciada na linguagem, né? Como que a verdade vai dizer, como é que a linguagem vai dizer a verdade sobre ela mesma? Tem alguma coisa que sempre escapa, tá? Sempre falta, né? Tá? Não tem um ser a ser alcançado, né? Esse ser falante é uma falta a ser, tá? Então, esse sujeito dividido é muito importante. E aí, esse sujeito dividido também muitas vezes é chamado ou nomeado de sujeito barrado, né? Esse sujeito também conhece essa barra que o divide, né? Essa barra o divide, tá? Porque ele é um sujeito interditado, né? Não tem objeto de satisfação da pulsão, como a gente acabou de falar, o objeto está perdido. Só que isso aparece, né, como algo ligado a uma interdição, alguma coisa que é proibida, aquilo que não pode ser ultrapassado. Isso aparece assim, mas ele está perdido desde sempre. É a forma como se tem de elaborar o fato de que o objeto está perdido, colocando o objeto como proibido, o objeto do desejo como proibido, ou algum objeto como proibido, um objeto de gozo talvez, né? Então ele aparece como interditado na fantasia, mas ele, na verdade, estruturalmente já está perdido.
Um exemplo disso é, no caso da psicanálise, desde Freud, a fantasia incestuosa. Tá? Então, acho que isso coloca de uma forma bastante simples aqui a ideia de sujeito. Vou deixar na descrição do vídeo algumas referências bibliográficas que podem ser interessantes para quem tiver quiser estudar um pouco mais. Na verdade, é preciso ler bastante em psicanálise para poder entender a questão do sujeito de desejo, né? Esse vídeo é apenas introdutório. Se você gostou, deixe seu joinha aí, indique para as pessoas, deixe sugestões também, dúvidas. À medida que for possível, a gente vai trabalhando mais. Até o próximo.